Você não é a versão menor de um homem, mulher. Mas, Mário, o que é que isso significa? Significa que todas as diretrizes, as estratégias de nutrição, de treinos, estudos de dosagem de medicações não foram feitos e nem estudados em mulheres e um corpo que passa por flutuações hormonais quase que diárias. Foram feitos e estudados em homens e apenas reduzidos para mulheres, como se tamanho fosse a única diferença, sem levar em consideração todas as flutuações hormonais que uma mulher tem ao longo do mês. E, na minha opinião, isso é um baita problema. O corpo masculino, ele sempre foi considerado como um corpo normal e o corpo feminino como uma variação disso, por conta das flutuações hormonais. Para você ter uma ideia, vamos começar começando. As diretrizes de ingestão de proteína para mulheres, então a quantidade que essa mulher precisa de proteína por quilo de peso, não foi estudada em mulheres, não foi estudado um corpo que passa por flutuações hormonais. O negócio só piora, veja bem. Essas necessidades proteicas foram avaliados homens idosos e sedentários, não um corpo hormonal, não um corpo onde é uma mulher que passa por flutuações hormonais e é uma mulher ativa. E o problema disso tudo é que nós temos mulheres subnutridas, mulheres com vários sintomas que poderiam ser amenizados se tivesse a nutrição ajustada para as necessidades, para as flutuações hormonais que elas têm ao longo do mês. E para você ter uma ideia, as mulheres elas só passaram a ser incluídas em estudos clínicos de forma obrigatória a partir de 1991. Ontem. E eu quero trazer uma reflexão para você que divide a vida com algum homem, seja seu marido, seu namorado, seu irmão, seu amigo. Você percebe que parece que para ele é um pouco mais fácil? Então vocês dois começam a mesma dieta, vocês dois têm o mesmo tipo de alimentação e parece que ele emagrece mais rápido ou que ele não engorda tanto quanto você engorda comendo as mesmas coisas. Não é assim? E isso não é aleatório. É que todas essas estratégias de nutrição, mas não só isso, não foram feitas e nem estudadas para mulheres. E tá na hora da gente mudar isso. Tá na hora da gente entender o nosso corpo, as flutuações hormonais que nós temos ao longo do mês e como isso impacta na nossa alimentação, no nosso corpo, nas nossas necessidades. Eu quero fazer o convite para você começar a olhar o seu ciclo menstrual com mais cuidado e com mais carinho. O nosso ciclo menstrual, ele vai ser dividido em duas grandes fases, a fase folicular e a fase lútea. Em cada uma das fases, nós temos uma característica hormonal diferente. Na fase folicular, estrogênio como hormônio predominante e na fase lútea, progesterona como hormônio predominante. E cada um desses hormônios vai ter um impacto diferente na nossa vida, um impacto diferente nas nossas escolhas, na nossa alimentação, nas nossas necessidades ao longo do mês. Diferente das mulheres que têm flutuações hormonais quase que diárias ao longo do mês, o homem não. Ele tem ali uma liberação de testosterona diária que não oscila muito. Isso não impacta tanto nas necessidades, nas escolhas. Seguir talvez o mesmo plano alimentar sem fazer alterações, para ele vai funcionar super bem. Mas talvez para você isso pode ser um baita problema, porque, por exemplo, chegou ali na fase lútea, que é aquele momento antes da menstruação, onde você sente mais fome, mais vontade de comer doce, você não vai conseguir seguir aquele plano alimentar, aquela estratégia linear. Por isso é muito que justo que a gente faça essas alterações ao longo do mês para que você tenha essa constância e, consequentemente, atinja melhor aí os seus resultados, os seus objetivos, independente de qual seja ele. Durante a fase folicular, por exemplo, com o estrogênio como hormônio predominante, você tem uma melhor sensibilidade à insulina. O que isso significa? Que você usa super bem os carboidratos. Já na fase lútea, as coisas não são bem assim. Na fase lútea, você fica um pouco mais resistente à insulina e isso é um dos motivos pelo qual você sente mais vontade de doce durante a fase lútea. Então, tá vendo? Não são coisas aleatórias. Essas questões vão mudando ao longo do mês. E você entender isso é muito importante para que você consiga adequar. Outro ponto muito importante que acontece ao longo do mês. A progesterona é um hormônio que tem um efeito catabólico, ou seja, você tem mais esse aumento da quebra da sua massa muscular. Então é muito importante que a gente aumente essa ingestão de proteína durante a fase lútea do seu ciclo menstrual. O homem, ele não vai ter essas flutuações, então consequentemente não é tão importante que a gente faça essas alterações na alimentação dele ao longo do mês. Na sua, é bem diferente, por isso que eu tô dizendo, você não é uma versão menor de um homem, mulher. O gasto energético de um homem, por exemplo, não flutua tanto ao longo do mês como o gasto energético de uma mulher. Uma mulher, durante a fase lútea, tem um aumento aí de 100 a 300 calorias a mais por dia. E se você não repõe isso,
é um problema muito grande. Essa mulher, ela pode ficar ali com uma falta de energia, ela pode perder esse ciclo menstrual a longo prazo por várias questões. Ter constância na alimentação também. Isso é um ponto muito importante quando a gente está falando de alinhar a nutrição com esse ciclo hormonal da mulher. O que você pode fazer com essas informações a partir de agora? Começar a observar, entender e a ajustar. Você vai ver, mulher, você começa a ter muito mais autonomia, muito mais liberdade, muito mais controle de sintomas, como oscilação de humor, aumento de apetite, vontade de doce por alimentos específicos. Você começa a ter mais autonomia em relação ao próprio corpo. E você entende, eu não sou uma versão menor de um homem. Eu não me encaixo dentro dessas estratégias que não funcionam pra mim. Você já percebeu que você tenta e parece que nunca é suficiente? Você tenta e parece que você precisa fazer mais? Você não precisa fazer mais. Você precisa de mais direção. Você precisa de mais autoconhecimento em relação ao seu corpo. Porque isso vai fazer toda a diferença nos seus resultados.